Estamos aqui mais uma vez, né? Ao vivo, comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Vamos revisar aí a parte de física para o Enem até a véspera aí do Enem, ok? Nós estamos revisando a parte de física e química. Hoje nós vamos falar de física, aquela parte de força centrípeta, tá? E vendo a parte de gráficos também, de MRUV, e tentar chegar até em quantidade de movimento, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Vamos ver hoje a parte de movimento circular. Vamos ver a parte de dinâmica do movimento circular, tá? Ou seja, nós vamos ver a parte de força de aceleração, ok? Professor, o movimento circular uniforme, ele tem aceleração, que o uniforme não é velocidade constante? Realmente é, uniforme é velocidade, mas no circular tem que existir uma força. Se você amarrar uma pedra numa linha, numa corda e girar, você está fazendo um movimento circular. Se você girar com velocidade constante, você está no MCU, movimento circular uniforme. Mas se você soltar a pedra, ela vai embora, ela não fica sozinha no movimento circular. Então, no movimento circular, apesar de ser uniforme, ele necessita de uma força, nesse caso uma atração, aí tem a peso também, né? Então, se tiver na mesa, vai ter só atração, que é a força centrípeta, sempre apontando para o centro. Então, o movimento circular uniforme, o que é uniforme é só o valor da velocidade que não muda, mas a direção e o sentido da velocidade muda. Logo, é necessário que atue uma força, porque é o que a força faz. Numa massa aparece uma aceleração, essa aceleração varia a velocidade. Se variar em direção e em sentido, já variou, mesmo não mudando o modo da velocidade, mas está variando. Então, o movimento circular uniforme, ele é um movimento que tem força, é um movimento acelerado. No MRU, não. No MRU, a força resultante é zero, que ele está em linha reta. Mas para manter um círculo, é necessário atuar uma força. Então, a força muda a direção e o sentido da velocidade ou da quantidade de movimento, tá? Então, ele é um movimento acelerado. Diferente do MRU, que a força resultante é zero, pode não ter força no MRU, ou se tiver, elas se anulam, tá? Como no carro, numa estrada, no ônibus, tem a força do motor, do atrito, do vento, tudo ali vai se anular, tá? Se ele tiver numa reta com velocidade constante, a força resultante é sempre zero. Pode ter força ou não ter, mas se tiver, ela se anula. Agora, no movimento circular, sempre vai existir uma força resultante apontando para o centro, que a gente chama de força centrípeta, tá? E eu coloquei aqui, ó, vamos já fazer um exercíciozinho. A resultante das forças tangente à trajetória é denominada resultante tangencial. E a resultante das forças normais à trajetória perpendicular é a resultante centrípeta. Então está aqui no desenho, ó. Essa aqui sempre apontando para o centro é a força centrípeta. Como o corpo tem uma massa, lógico, toda a força aparece a sua aceleração, que por apontar para o centro a gente também chama de centrípeta, mas é a força, uma aceleração normal lá na segunda lei de Newton, né? A equação fundamental da dinâmica. Força resultante, massa vezes aceleração, ok? Então, pessoal, a resultante tangencial produz variação no modo da velocidade vetorial, tá? Então, se tiver uma força aí tangencial, o movimento não é circular uniforme, é circular variado, ele também vai mudando a velocidade, mas se tiver a velocidade uniforme, não vai ter essa força tangencial, mas a centrípeta sempre vai existir. Então, no movimento circular uniforme, só tem a centrípeta. Se for um movimento circular uniforme variável, mudando a velocidade também, tem que ter também uma força tangencial, ok? Já a resultante centrípeta produz a aceleração centrípeta e é responsável pela variação da direção da velocidade vetorial do ponto material. Como a gente viu, a velocidade, a direção e seu sentido vai mudando em cada ponto, ela vai mudando, porque em cada ponto que o objeto for, a bolinha for circulando, vai estar uma força sempre para o centro, ok? Então não esqueça que a força centrípeta, ela deixa o movimento circular uniforme acelerado. Não vão dizer que no movimento circular uniforme a força resultante é zero. Não, tem que ter uma força
resultante lá que a gente chama de força centrípeta, que a gente vai ver que em vários casos ela é o peso mais anormal, no outro caso é o peso menos anormal. Nós vamos estudar aqui, no outro canto ela é força de atrito. Então a força centrípeta é a força resultante, ou a única, ou as forças que estiverem lá presentes no momento. Vamos ver isso daí, só lembrando a fórmula, né? A força tangencial, se existir, vai mudar o valor da velocidade, então o movimento é circular uniformemente variável, tá? É massa vezes aceleração. A força centrípeta também é massa vezes aceleração. Só que a aceleração centrípeta, vocês conhecem, já viram, só revisando a fórmula, é V2 sobre o raio. Então a gente tem que memorizar essa força centrípeta, vocês já devem memorizar, né? Mas quem não está lembrado, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração, ou seja, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu tenho que memorizar essa fórmula, faz parte do ensino-aprendizado, a gente também decorar, memorizar algumas equações, porque isso é cobrado num concurso e isso vai diferenciar você. Para fazer as contas, você tem que ter memorizado, ok? Quando a componente tangencial da força e a velocidade tem o mesmo sentido, então o movimento será acelerado, lógico. Se a bolinha está mudando a velocidade, está aumentando devido a uma força que está fazendo isso, ele vai acelerar. Se a força for no sentido contrário, é retardado, ok? Tudo bem, isso aí você já tem a noção. Vamos fazer um exercíciozinho com um pêndulo. É muito importante força centrípeta, viu, pessoal? Lembre que a força centrípeta não é uma nova força. Tem hora que ela vai ser a força de atrito, só tem a força de atrito lá. A gente vai dizer que a força de atrito é a centrípeta, não vamos dizer que tem a centrípeta e a força de atrito. Quando um carro faz a curva, ele precisa de uma força, já que está no movimento circular, curvilíneo. Essa força é a força centrípeta, mas não é uma força que vai aparecer. Nesse caso, vai ser o atrito lá com a estrada. Então, só vai ter uma força, né, que vai ser responsável por ele fazer a curva, que é a força de atrito, que nesse caso eu vou chamar ela de centrípeta, se quiser, tá? Ok? Mas é o que existe mesmo de força lá, é a força de atrito. Como se eu tiver um barbante rodando numa mesa, uma bolinha apoiada na horizontal na mesa rodando, eu vou ter o barbante vai ter uma tração lá no barbante, na cordinha que eu estou circulando, e a força centrípeta vai ser essa tração na corda, ok? Se eu estou circulando perpendicularmente, eu tenho que ver em que ponto eu vou ter a tração e a peso. Essas duas, o resultado delas é que dá a centrípeta. Então não vai ter tração, peso e centrípeta, não vai ter três, só vai ter duas, a tração e o peso, que a gente vai ver aqui, já começando com essa questão de pêndulo. Vamos ver se a gente consegue aprender a filosofia da força centrípeta, tá certo? Entender bem e entender isso também com exercícios e com número, que também faz parte do Enem, ok? Então vamos lá. Um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros, comprimento do fio aí, 10 centímetros, tá certo? Aí o que é que nós temos aí, ó? E a massa de uma bolinha é 20 gramas, tá? Primeiro, já tem que transformar para quilo, porque a massa no sistema internacional é quilograma. Presa em sua extremidade livre. Então eu tenho um fio de 10 centímetros e tem uma bolinha preso nesse fio, tá? O pêndulo chega ao ponto mais baixo de sua trajetória com a velocidade de 2 metros por segundo. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo, não transformo. Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. A gente usa quilômetros por hora no dia a dia por praticidade, mas não é metros por segundo, não esqueça. A tração do fio, quando o pêndulo se encontra nesse ponto mais baixo da trajetória, Pessoal, tem um experimento que eu faço na sala, não vou fazer aqui, que a gente está revisando para o Enem, estamos em cima. Mas se você pegar um fiozinho bem fininho, botar numa bolinha e segurar ele aqui, preso na bola, a bola presa por um fio, essa bola querendo cair por conta da força-peso, se você botar um fio bem fininho, ele segurando ali no limite. Ele vai segurar ali no limite. Eu botei um fio bem fininho só para segurar. Qualquer coisinha ele quebra. Então ele está segurando aquela bola de sinuca que eu amarrei nesse fiozinho, um fio bem fininho. Agora, isso significa que a tração no fio está igual ao peso da bola. Por isso que a bola está parada em equilíbrio, né? Ok? A terra vai puxar a bola e o fio eu estou segurando pelo fio. Então eu tenho
a tração do fio igual ao peso da bola. Só que esse fio eu estou vendo que ele vai se quebrar. Mas ele está segurando aí. Agora, se eu pegar essa bola, levantar e soltar, isso é um experimento que você tem que confiar em mim. Quando essa, porque eu tenho aí nos meus experimentos, no meu blog, tem lá, quando essa bolinha passa aqui embaixo, ela quebra. Mas como, professor, se antes o fio estava aguentando? Porque quando eu solto, ela quebra. Porque ela com velocidade, ela vai exigir uma tração maior do que o peso para ela subir. Porque se a tração não for maior, for igual ao peso, ela ia em linha reta, torava. E como na hora que eu soltei a bolinha da sinuca, que ela passa por aqui embaixo com a velocidade, essa velocidade vai requerer uma força maior, uma tração maior. Como aquele fio só estava aguentando ali aquele pezinho da bolinha, quando passa aqui ele quebra. É sinal que a tração muda, o valor vai aumentar quando a bolinha estiver em movimento. É isso que nós vamos ver agora, a resolução. Preste atenção, ó. Tá aí o fio de comprimento L, né, 10 centímetros, ele botou aqui, ó, 10 centímetros, tem que passar para metro, tá? E eu peguei esse comprimento aqui, essa bolinha, e soltei, ó. Quando eu solto, quais são as forças que vão atuar aqui embaixo? Eu sei que tem a velocidade, a bolinha está passando, se você não entender a velocidade, pelo amor de Deus, com certeza entende. Tudo bem, a bolinha veio e passou aí no ponto mais baixo que ele pediu, ó, soltando no ponto mais baixo, tá aqui no ponto mais baixo do desenho, eu vou ter a velocidade. Quais são as forças que eu vou ter aí no ponto mais baixo? Peso e atração na corda, lógico. Se não a corda tora, se for muito fina, ela tora. Se eu botar uma velocidade muito maior, essa corda também não aguenta. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho um pêndulo, como ele disse, de 10 centímetros, a corda, e eu soltei e a bola passou no ponto mais baixo, ele quer o valor dessa atração. Como é que eu faço isso para achar o valor dessa atração? Turma, só existe uma fórmula, é a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Hoje é bem fácil. Newton nem chegou a essa força, tá? Tá certo? Foi lá na frente que chegaram estudando e desenvolvendo o avanço da ciência. A gente já pegou pronto, graças a Deus, né? Então, pessoal, qual é a forma que eu tenho? A segunda lei de Newton é a equação fundamental da dinâmica. A aceleração adquirida por um corpo vai depender do quociente da razão entre a força resultante que ele atua por sua massa. Então é essa formulazinha aí, ó. Força resultante, ó, nesse caso aqui é massa vezes aceleração, só que é movimento circular. A gente já viu que vai ser quem? mv2 sobre o raio, ok? Porque é a força centrípeta. E quem é a força resultante aqui, ó? É a tração menos o peso. Eu também tenho que saber disso. Por que a tração menos o peso? Porque a bolinha, o pêndulo, ela não vai subir. Então, se ela subiu, é porque a tração é maior que o peso. Porque se o peso fosse maior, ela caía. Então, como a tração é maior, o movimento vai ser para cima, que vai levar ela para cima, não leva porque ela tem a velocidade, né? Tem a inércia, a primeira lei de Newton, tá certo? Então, eu tenho que me lembrar duas coisas, ó, eu vou apagar aqui. Eu tenho que lembrar duas coisas. Que a força resultante, ela é centrípeta. Por que ela é centrípeta? Porque o movimento é circular, é um pêndulo. Se ela é centrípeta, eu vou sempre botar no lugar dela o quê? Quando ele mv2 sobre o raio, sempre. Mas quem é a força resultante nesse caso aqui? Elas estão em sentidos contrários, vai ser uma menos a outra. Mas vai ser uma menos a outra porque está em sentido contrário. Mas vai ser quem menos quem? Esse corpo não passou e subiu, então vai ser a tração menos o peso. A tração menos o peso. A tração tem que ser maior para a bola subir. Tá certo? É lógico que se ela faz um movimento circular e se ela subiu é porque a força para cima é maior do que a para baixo. Isso aí acontece quando a gente passa no buraco. Quando você passa num buraco que quebra a mola do carro, o peso, cuidado porque essa é a questão. A tração lá, quando você passa num buraco e você volta, né? Porque vai ser um movimento circular, como não tem a corda do pêndulo, mas tem uma força normal, ou essa tração, se tivesse uma corda, tem essa mesma tração para cima, só que lá a gente chama de força normal. Quando você passa no buraco, para continuar o movimento e você sair desse buraco, né, como se fosse um movimento circular, naquela hora é um movimento circular dentro do buraco,
A força normal que o chão faz é maior que o peso, é como esse caso aí. É como se ele tivesse uma corda, a tração é maior para o carro voltar. Por isso que a tração é maior que o peso e quebra a mola. Por isso que a quebra-mola é um buraco. A lombada já é para cima, então a normal é menor do que o peso, quebra menos numa lombada. Mas no buraco você quebra mais seu carro, porque a força normal que vem lá, é como é para cima para fazer o movimento, ela é maior do que o peso, é T menos o P no buraco. Só que lá, em vez de tração, não tem corda, a gente chama de força normal. É a força normal menos o peso. Por isso que no buraco quebra. Entenderam? Então, o que é que eu tenho que saber para resolver essas questões de pêndulo, essas questões de movimento circular? Simplesmente que a força centrípeta, nesse caso aqui, vai ser a tração menos o P, porque estão em sentidos contrários, ok? E quando eu substituir aqui, peso é mg, né? No lugar de P eu vou botar mg, e no lugar de força centrípeta eu vou sempre substituir por quem? Sempre mv2 sobre o raio. O raio é o tamanho do pêndulo. Quanto é o pêndulo? O raio? 10. Quanto é a velocidade? 2, ele dá tudo. Tá certo? Quanto é a massa? 20. Ele deu tudo. Eu só tenho que me lembrar, porque você vai ter questões que você tem que saber isso para diferenciar a sua aprovação, que a massa tem 100 kg, que o comprimento tem 100 metros e que a velocidade tem 100 metros por segundo. Nesse caso já veio em metros por segundo. Então eu vou apagar aqui e vou resolver para vocês, tá? Ó, tração menos a massa, era 20 gramas, então eu tenho que botar 10 a menos 3, que eu estou passando para quilo, que é 10 a mais 3, então toda vez que está em grama, vocês aprenderam isso, se for 20 gramas, eu coloco 10 a menos 3, se for 30 gramas, 30 vezes 10 a menos 3, se for 5 gramas, 5 vezes 10 a menos 3, se for 1 grama, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3, eu tenho que sempre passar para quilograma nas questões de eletricidade, de física, né, tá certo? E lá no volume 2 você olha a constante, se a constante está em grama, lá o calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius, como a constante está em grama, a massa tem 100 gramas, quando vem a constante eu vou usar a mesma massa, eu vou usar a mesma unidade da massa que está na constante. Não esqueça, quando tem constante, facilita que ela diz quais são as unidades. Em mecânica e eletricidade, não. Você tem que se lembrar que tem que passar grama para quilograma sempre. Ok? O G vale 10, né? 9,8, 10. A massa, 20 gramas de novo, 20 vezes 10 a menos 3. A velocidade, 2 ao quadrado, vai dar 4. E o comprimento está em centímetro. Toda vez que tiver centímetro, eu tenho que passar para metro. É só colocar 10 a menos 2. 10 centímetros. O raio é o comprimento do pêndulo. 10 centímetros. Só que está em centímetro, eu coloco 10 a menos 2. Se fosse 5 centímetros, professor Luiz Carlos, 5 vezes 10 a menos 2. Porque aquele Czinho de centímetro vale 10 a menos 2. É uma constantezinha que vale 10 a menos 2. Tá, ok? Beleza? Então não esqueça, se tiver 4 centímetros, professor Luiz Carlos, 4 vezes 10 a menos 2. Bom, aí é só fazer essa matemáticazinha aí, eu vou achar a tração, vai ser 1 newton, ok? A unidade de força é newton, tração, força de atrito, força magnética, qualquer força, a unidade é em homenagem a Isaac Newton, que estudou essas coisinhas aí, ok? Então tá aí, feito o nosso exercíciozinho letra E, ok? E vamos voltar, lembrando que lá na nossa web TV já está tendo aula lá, gravada, está passando aula de química minha lá, que foi de ontem à noite, ontem, tá? Mas você fica aqui ao vivo, depois você vai para a web TV, que já tem aula minha lá de revisão, e a de hoje eu vou botar amanhã de manhã, hoje de madrugada, vou editar e lanço lá na web TV LCN, ó. É só lembrar aí rapidamente, ó, quem está acompanhando aí, que a nossa Web TV tá aí, ó. É só procurar no Play Store Web TV LCN, tá? Vai lá no Google Play Store, que tem um aplicativo da TV do professor Luiz Carlos Noronha. Você baixa lá no Play Store o IP, né? O aplicativo, app TV LCN, Luiz Carlos Noronha. Web TV LCN, é só baixar o aplicativo. Ou então pede pelo meu zap, ó. 84, né?
Natal, Rio Grande do Norte 84, 99820967, solicita que eu mando o cartão digital e você aperta, já baixa, já instala a nossa Web TV, ou aperta no outro canto, já cai no nosso blog com um canal lá no YouTube com mais de 1000 aulas de todas as disciplinas, física, química, agora para o Enem, para qualquer concurso, matemática, redação, tem tudo lá, tá? Então é só pedir aí pelo nosso Zap digital. Eu agradeço a Deus aí, né, por esses trabalhos, mais de 1000 aulas, e também aos alunos pela confiança. São mais de 2.500.000 acessos ao longo desses anos aí, que a gente está sempre ao vivo com vocês aí, durante o ano todo, e no final do Enem, todas as noites aí com vocês, ok? E na Web TV, 24 horas, viu? Vamos voltar aqui, para cá. Então, fizemos aí um exercíciozinho de movimento circular uniforme, né? Parte de pêndulo, vamos fazer movimento circular uniforme, não, a parte de dinâmica, né? Um pêndulo soltando ali, tá certo? A parte dinâmica do movimento circular pode ser uniforme ou variado. Lembrar um pouquinho de globo da morte, que costuma vir muito no Enem, né? Tá certo? O globo da morte, o motoqueiro lá girando, qual a velocidade que ele tem que ir, a mínima para ele não cair. Então vamos relembrar isso daqui rapidamente aqui para vocês, ó. A gente está vendo a dinâmica do movimento circular, ok? As forças, a lei de Newton aplicado aqui na dinâmica. O que é que você tem que saber? Quando ele passa no ponto mais baixo, a moto vai, quando ela passa pelo ponto mais baixo, a terra sempre puxa ela, que é a força-peso, e tem a normal, que ela faz aquela pressão no solo, e o solo faz uma pressão nela. Só que nesse caso aí, essa normal é sempre maior do que o peso, é diferente. Quando eu tenho aqui, ó meu livro aí, professor Luiz Carlos Noronha, ó, tá certo? Tem lá na Cooperativa Universitária, na revistaria lá no Nordestão. Esse livro aqui apoiado, o peso tá igual ao normal. A terra puxa ele faz uma força na minha mão, a minha mão faz uma força no livro, que a gente chama normal. Então esse livro apoiado aqui, na vertical, tem duas forças, o peso e a força normal, que uma anula a outra, por isso que ele nem desce com a força peso, nem sobe com a normal. Agora, no caso de uma moto passando aí com velocidade, a gente viu no exercício anterior, essa normal tem que ser maior que o peso, tá certo? Porque se não for maior, ela não sobe, a moto não volta. Eu tenho lá no blog experimentos mostrando lá com cadeado, que a linha segurava o cadeado, mas quando ele passa mais embaixo, aumenta tanto essa tração que ela não segura e o cadeado quebra, tá? Então a gente tem que ter cuidado. No caso aqui da mola, quando a moto passa, vai fazer uma velocidade e vai ter uma força maior. Então nesse caso aqui embaixo, ó, quando você for fazer a força resultante, vai ficar a normal menos o peso sempre, porque a normal é quem está apontando para o centro. Se o peso fosse maior, ela afundava a moto, fazia... certo? Então sempre é a normal menos o peso, como a gente fez há pouco tempo lá no pêndulo. Ficou o quê? A tração menos o peso no ponto lá de baixo. A tração tem que ser maior, porque ela é que está apontando para o centro do pêndulo, menos o peso. E a força centrípeta, a gente sabe que é massa, veio há pouco tempo, mv ao quadrado, sobre o raio. A gente fez há pouco tempo esse exercício quando está no ponto mais baixo. Se for um pêndulo, em vez da normal, eu coloco quem? Eu coloco a tração, ok? Beleza? Muito bem. Então, isso é no ponto mais baixo. E no ponto lá de cima, observe que quando a moto passa lá em cima, a terra puxa ela, o peso continua sempre para baixo, a força-peso nunca muda em direção e sentido, só que a moto empurra o teto e o teto empurra ela de volta normal. Então lá em cima, no ponto lá de cima, vai ficar as duas apontando para o peso. Olha o que vai acontecer com a força resultante, ó. Vai ficar normal mais o peso. Normal mais o peso. Tá? Diferente de embaixo, que elas estão em sentido contrário. Fica aqui aponta para o centro, é a normal, menos o peso, como a gente fez há pouco tempo. Não esqueçam esse detalhezinho aí, tá? Qualquer dúvida, vai lá no meu Zap e me pergunta, que eu estou aqui com vocês, tá certo? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, Isaac Newton, peso mais a força normal no ponto aqui, ó, mais alto da trajetória. Quem é o peso? mg. Aí ele vai perguntar qual é a força no teto
lá do globo da morte, aí eu vou achar a força, ele vai dar a massa do motoqueiro mais a moto, G é 10, aqui vai ser a massa do motoqueiro mais a moto, a velocidade ele vai dar, e o tamanho do globo da morte ele vai dar, o globo da morte de 20 metros, então ele vai dar o raio 20 metros, eu substituo e acho a força no teto, tá? Ok? Olhe, agora, se ele perguntar, qual a menor velocidade que vai passar? Então, a menor velocidade não vai existir a força normal, tá? Com a menor velocidade ele não vai pedir a força normal, porque não vai ter, é zero. A moto passa sem forçar, então ele pode pedir qual a velocidade mínima, e agora ele vai pedir a velocidade mínima. Aí ele vai dar a massa da moto mais o globo, ou a moto mais o piloto, que você soma, multiplica por G, você novamente soma aí a massa do piloto mais a moto, né? E divide pelo raio, mas a massa do piloto mais a moto, se ele não der aqui, você corta, tá? Ok? Então vai sumir o M, vai ficar só G igual a V2 sobre R, vai ficar assim, ó. Você corta a massa, ó, vai ficar só G igual a V2 sobre R. O R passa multiplicando, fica G vezes R, o V ao quadrado passa para lá a raiz. Então essa é a fórmula para achar a velocidade mínima que um globo da morte, um motoqueiro tem que passar lá em cima do globo da morte. É fácil, se o raio do globo da morte for 6,4, por exemplo, um globo da morte, o motoqueiro vai girar no globo da morte, o raio do globo da morte é 6,4 metros. Qual é a velocidade mínima que o piloto vai passar lá? É só substituir nessa fórmula. O raio é 6,4, G é 10, né? 9,8, ele manda arredondar para 10. Então você vai botar 6,4 vezes 10, vai dar quanto? 64. Raio de 64 é quanto? 8. Então a velocidade mínima que ele tem que passar é 8. Se ele for com 5, ele cai. Se ele for com 8, ele passa sem forçar lá em cima. Se ele for com 10, ele passa mais força lá em cima e a normal empurra ele para baixo, tá? Então ele tem que ir no mínimo com 8 metros por segundo se o raio for 6,4. A mesma coisa com o avião. Um avião faz um giro, um loop no ar com 6,4 metros. Qual é a velocidade mínima para o avião não cair lá de cabeça para baixo? Qual a menor velocidade que ele tem que fazer esse loop lá em cima para completar o loop? É só pegar os 6,4 do raio que ele deu lá, vezes G, dá 64, raiz de 64 é 8, ok? Então não esqueça, quando pedir velocidade mínima lá no Enem, você vem direto para cá, ok? Mas tudo parte daqui de cima, ó. Peso mais força centrípeta lá no loop, ó, no loop, peso mais normal, essas duas estão apontando para o centro, então a soma dessas duas é igual à força centrípeta. A força centrípeta a gente já decorou, tem que decorar mesmo, é mv2 sobre o raio, tá? Peso é mg, mais força normal. Pronto. Se ele quiser a força que faz do teto, você vai aqui. Ele deu a massa do piloto, na moto você vai substituindo, deu a velocidade, você acha a força normal no teto. Se ele disser que quer a menor velocidade para passar lá em cima, então não vai ter a força normal, tá? Não vai ter a força normal, vai ficar só isso daqui, ó, peso igual a mv2 sobre r, porque não vai ter a força normal. Então vai ficar peso, que é mg, igual a força centrípeta, que é mv2 sobre o raio. Aí eu vou ter a velocidade mínima para o piloto fazer a curva no avião lá em cima, ou a moto fazer a curva. Eu corto aqui a massa, o raio passa para cima, então é só eu pegar o raio. Se for 6,4 metro, comprimento aqui, ó, o raio do globo da morte. Se ele disser que é 6,4, qual é a velocidade mínima? 6,4 metros. Qual é a velocidade mínima? 6,4 vezes G, que é 10, dá 64. Raiz de 64 dá quanto? 8. Então a velocidade mínima é 8. Eu espero que você tenha revisado isso aí comigo, ok? Qualquer coisa, entra lá no nosso zap e pergunta. Para embalar areia em sacos de 20 kg, um fluxo constante de areia é despejado em um recipiente de pesagem apoiado em uma mola, que obedece à lei de Hooke. Hooke foi quem desenvolveu essa parte de forças e mola, tá? Quando o comprimento inicial da mola é reduzido em 3 centímetros, um sensor interrompe o fornecimento da areia
e deposite o conteúdo do recipiente em um saco plástico. Para encher sacos com 50 kg de areia, o sensor deve ser regulado para interromper o fornecimento de areia no momento em que a mola tenha seu comprimento inicial reduzido em... Então vamos lá, a situação. Qual é a situação? Ó, eu botei o desenho aí. Esse saco, tá? De 20 kg, ok? Ele vai enchendo de areia. E quando a areia vai enchendo o saco, ele vai pesando, ele vai comprimindo essa mola. Quando essa mola chega em 3 centímetros, ele não coloca mais areia. Ele para de botar areia, tá? E com 3 centímetros, ele sabe que preencheu 20 kg, ok? Então é isso que o problema disse. Ó, vou ler rapidamente, ó. Para embalar areia, colocar areia em sacos de 20 kg, um fluxo constante de areia é despejado em um recipiente de pesagem, apoiado em uma mola, que obedece à lei de Hooke. Hooke foi quem estudou a mola. Tá? Quando o comprimento inicial da mola é reduzido em 3 centímetros, ou seja, quando essa mola aqui, ó, ela chega a 3 centímetros, significa que atingiu 20 kg. Então, essa areia que estava lá na pesagem é jogada dentro do saco, ok? Beleza? Para encher saco com 50 kg, aí ele pergunta, e se for 50 kg, qual vai ser o valor da mola? Então, olha só, esse saco aqui, quando a areia atinge 3 centímetros, ele para e põe toda essa areia dentro do saco, né? Ou põe esse saco para o lado, porque já atingiu, fecha o saco, põe do lado para fechar, porque já atingiu os 20 kg. Tudo bem, você entendeu até aí. Aí vamos lá. Ó. Quais são as forças que eu vou ter aí que vai fazer com que essa mola chegue em 3 centímetros? Peso e a mola vai fazer uma força no saco, ok? Né? O saco vai empurrando essa mola e a mola vai empurrando o saco para cima. À medida que você vai comprimindo a mola, ela vai empurrando sua mão de volta, tá? Então tem o peso e a força elástica. O que é que acontece? Eu só vou parar quando a força elástica for igual ao peso. Ou seja, quando a força elástica atingir o peso de uma massa de 20 kg, que é 20 vezes 10, 200 newton, né? Que a força peso é a sua massa vezes G. Aquilo que você diz lá na balança 70 kg não é a sua força peso, é a sua massa. Para saber o peso com que a força que a Terra lhe puxa, você pega seus 70 kg, multiplica por G, 9,8, que a gente arredonda para 10. Você pega, por exemplo, seus 70 kg vezes 10, dá 700 newton. Então a força peso é sempre quem? M vezes G. M vezes G, isso aí vocês sabem. E a força elástica que vocês estudaram é quem? A força elástica é Kx, eu não posso esquecer dessa formulazinha para o Enem, tá? A força elástica, ela é quem? Ó? K vezes X. Então, numa questão dessa de mola e peso, eu vou botar força elástica igual a peso. Quem é força elástica? Kx. Quem é peso? Mg. Eu não posso esquecer isso. É uma questão, uma matemática bem simples. Parece complicado o exercício, vem muito número, mas é simples, tá? Quanto é o K? Quanto é o K? Aqui eu vou saber a constante elástica da mola. Quanto é X? 3. Eu deixei centímetro. Se eu deixei centímetro, a constante vai aparecer em centímetro. Se eu transformar para metro, a constante vai aparecer em metro. Como eu deixei em centímetro, eu tenho que lembrar que a constante vai aparecer em centímetros, ok? Se ele pedir em metro, você tem que botar ao lado de 3, 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2, que esse Czinho vale 10 a menos 2, ela já está em metro, ok? Então, Kx igual a MC. K, eu não sei quem é, a constante da mola. A mola comprimiu quanto? 3 centímetros, ele deu X. Ele comprimiu 3 centímetros para quando o saco de areia atinge o quê? Quando o saco de areia atinge 20 kg, quando ela atinge 20 kg, tá? E G é 9,810. Então, você faz essas contas, você acha a constante elástica da mola. Tudo bem, professor Luiz Carlos, mas ele não pediu a constante elástica da mola. Ele não pediu a constante elástica da mola, tá? Se ele não pediu a constante elástica da mola, o que é que eu vou fazer? Ele não pediu a constante elástica da mola. O que é que eu vou fazer?
eu vou simplesmente utilizar essa quantidade mola que não muda para uma nova massa de quanto? Em vez de 20, que eu botei a massa há pouco tempo 20, eu vou usar a mesma fórmula para uma massa de quanto? De 50 quilos, que ele perguntou, e para 50 quilos. Então, vou usar a mesma fórmula, força elástica é igual ao peso, só que ele quer que o saco agora seja de 50 quilos. Então, é o mesmo procedimento, ok? O mesmo procedimento. A força elástica tem que ser igual ao peso. Quando eu vou enchendo o saco, quando essa mola chega em 3 centímetros, ele desliga a máquina. Significa que atingiu 20 quilos. Por isso que eu botei 3 centímetros no lugar de X. Ó, 3 centímetros ao lado de cá. Tá? Só que agora ele não quer 20 quilos, ele quer 50 quilos. Então eu vou botar a mesma coisa, só que no lugar de 20 agora eu vou substituir aqui por quanto? Por 50. E o K eu já tenho, ó, que é sempre o mesmo, 200 sobre 3. Então quando eu fizer isso, ó, no lugar de K eu botei quanto? 200 sobre 3. Eu quero X para 50 quilos. Quanto a mola vai deformar quando tiver 50 quilos? Não vai ser mais 3. Então o X agora que é a incógnita, tá? A massa do saco é 50, G é 10. Então X vai dar 7,5, ok? 7,5. Beleza? 7,5. Bom, então a gente só relembrou aí essa parte de força elástica, essa parte aí de força peso, ok? Beleza? Ó, lembrando que você pode pedir o nosso cartão digital pelo zap do professor 998209667 e você vai pedir o nosso cartão digital. Eu mando o cartão digital para vocês, tá? Eu mando o cartãozinho digital, você vai só apertar pelo zap, eu mando pelo WhatsApp, você vai apertar lá na Web TV LCN, já instala a nossa Web TV. Se apertar embaixo, vai cair nos canais que tem mais de 1000 aulas para vocês. Se apertar do outro lado, vai ter o nosso blog. Se apertar lá no WhatsApp, vai cair no nosso WhatsApp. Então solicita o nosso cartão digital do professor Luiz Carlos Noronha e eu mando para vocês. Solicito pelo zap, tá aí meu zap, é 84, né, Rio Grande do Norte, né, Natal 84, DDD 998209667, solicita aí 998209667, é o zap do professor há décadas que nós temos aí, tá certo? Então, solicita o nosso cartão digital, você cai também no nosso Facebook, as aulas à noite, estão as revisões para o Enem, toda noite às 20h30 no Facebook, Luiz Carlos Noronha ao vivo, ok? Beleza? Então, para cá. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aula, se Deus quiser, comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos.